Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1213 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify e vem finalmente conhecer nosso Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais, a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para o estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento com você em formato de áudio. Vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial também na sua prova de títulos. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. E hoje o informativo é curtinho, só 2 julgados, tá? Então, o primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal, é a tese de repercussão geral, tema 1308 do STF, e a tese ficou da seguinte forma. 1. O valor do piso nacional previsto na Lei 11.738 de 2008 aplica-se a todos os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, independentemente da natureza jurídica do vínculo firmado com a administração pública, observando-se o decidido no tema 551 de repercussão geral e na ADI 6196. 2. O número de professores efetivos cedidos para cada órgão dos 3 poderes não pode ultrapassar 5% do quadro efetivo de cada unidade federativa, percentual esse que vigorará até que lei regulamente a matéria. Então, gente, olha só, nós temos aqui um julgado que trata sobre o piso nacional dos profissionais da educação escolar pública. Não é esse piso, ele está previsto constitucionalmente, o artigo 206, inciso 8º da Constituição, diz que cabe à lei federal tratar sobre esse piso nacional da educação pública. E aí nós temos essa lei federal, não é? É a Lei 11.738 de 2008. Ela traz um piso nacional que leva em consideração uma jornada semanal de 40 horas. E aí, qual é o debate? Né? O debate é se os servidores temporários, eles também são beneficiados por esse piso. E aí a resposta é sim. São beneficiados sim por esse piso, tá? Porque senão seria muito fácil burlar, não é? E aí o STF, ele adota algumas diretrizes, tá? Porque vocês perceberam, penso eu, que a tese aqui do tema 308 faz referência a 2 outras teses, que é o tema 551 e a ADI 6196. Basicamente, olha só, o que diz o tema 551? Diz que servidor temporário não faz jus a 13º salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3, a não ser, não é, que haja expressa previsão legal contratual em sentido contrário, ou que seja caracterizado o desvirtuamento dessa contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações. Que imagina, né? A pessoa todo ano renova o serviço temporário e nunca vai tirar férias, nunca vai receber 13º. Aí, basicamente, o que o STF diz? O professor temporário ele tem direito, sim, a receber no mínimo o piso, mas ele não tem direito a 13º salário e nem a férias remuneradas acrescidas de 1/3. Aí, o outro ponto, a ADI 6196. O que ela diz? Que pode haver diferença de remuneração entre professor efetivo e professor temporário. Então, o salário pode ser, sim, diferente, né? Já que são regimes jurídicos diferentes. Isso aqui permanece valendo? Com certeza. Agora, existe um piso, tá? Então, o professor efetivo pode ganhar mais, não tem nenhum problema. Mas o professor temporário não pode ganhar menos do que o piso, porque o piso também se aplica a ele.
Então é assim que se compatibiliza o que foi decidido aqui com a ADI 6196 do Mato Grosso do Sul. E o segundo ponto da tese trata da questão da possibilidade de ceder professores efetivos para outros órgãos. Isso é possível, não é? Claro, qualquer servidor público pode ser cedido para outro órgão. Agora, há um limite, não é, de 5%, conforme a decisão do STF, até que sobrevenha uma lei que regulamente a matéria. Então, como é que ficou a tese? 1. O valor do piso nacional previsto na Lei 11.738 de 2008 aplica-se a todos os profissionais do magistério público da educação básica, independentemente da natureza jurídica do vínculo firmado com a administração pública, observando-se o decidido no tema 551 da repercussão geral e na ADI 6196. 2. O número de professores efetivos cedidos para outros órgãos dos três poderes não pode ultrapassar 5% do quadro efetivo de cada unidade federativa, percentual este que vigorará até lei regulamentar sobre a matéria. Seguindo em frente, vamos para o último julgado de hoje. Foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar o princípio da igualdade material, a autonomia universitária e compromissos internacionais com status de emenda constitucional, lei estadual que veda a adoção de cotas étnico-raciais e outras ações afirmativas em instituições de ensino superior públicas ou que recebam verbas públicas no Estado, especialmente quando a decisão legislativa de interrupção dessas políticas carece de prévia avaliação técnica de seus efeitos e resultados. Então, nós tivemos uma lei lá no estado de Santa Catarina, a lei número 19722 de 2026, que simplesmente veio proibir ações afirmativas relacionadas a critérios éticos raciais em instituições de ensino superior públicas ou que recebam qualquer verba do Estado. Constitucional, gente? Não, né? Claro que é inconstitucional. E sobre esse ponto, é importante ressaltar que o STF possui tese de repercussão geral, afirmando que as ações afirmativas, tais como as cotas, são constitucionais. E, além disso, essa mesma tese de repercussão geral, que foi no RE 597285, trata especificamente também do critério ético-racial nessas cotas, então, de fato, são constitucionais, beleza? Tratam-se de medidas que realiza uma desigualação formal temporária com o objetivo de trazer uma igualdade sob o aspecto material ou sob um aspecto substancial. Além disso, gente, nós tivemos a ADI 7654 do DF, onde se registrou que não é possível simplesmente tirar uma política de cotas sem que antes haja uma avaliação dos efeitos. Então, no caso concreto aqui, nós não tivemos audiência pública, foi uma tramitação super célere, não foram ouvidas as universidades afetadas, então tudo isso traz um déficit de representatividade, não é? Além de trazer uma interrupção de uma política pública sem uma avaliação. Então, da mesma forma que foi decidido lá na ADI 7654 do DF, aqui também decidiu-se que não seria possível interromper assim a política de cotas. Por outro lado, né, nós temos também aqui uma violação da própria autonomia universitária, porque aqui está proibindo, não é simplesmente proíbe-se que a universidade tome a decisão de adotar uma política de cotas. E aí, gente, são duas coisas muito diferentes, né? Uma coisa que já seria complicado seria extinguir uma política de cotas existente. Outra coisa muito, muito pior é você proibir a instituição de adotar uma política caso aquela instituição entenda que é cabível. E, inclusive, a instituição particular, né? Então, mesmo a instituição particular não poderia, simplesmente porque recebe algum tipo de verba pública. Então, isso com certeza viola a autonomia universitária. Outra coisa,
nós temos, gente, a Convenção Interamericana contra o Racismo. Essa convenção foi incorporada pelo Brasil com status de emenda constitucional. E esse tipo de decisão viola também essa convenção, então mais um motivo para a inconstitucionalidade. Beleza? Então esses são os principais pontos. Caiu uma questão sobre isso, você vai tratar sobre a constitucionalidade da política de cotas, você vai dizer que existe tese de repercussão geral que diz que a política de cotas é constitucional, inclusive cotas étnico-raciais. Você pode falar também sobre a questão histórica, né, da reparação histórica das cotas. Você vai tratar sobre a igualdade, sobre o aspecto material, né, com enfrentamento de desigualdades estruturais. Você vai também tratar sobre a impossibilidade de retirada da política de cotas sem que haja uma prévia avaliação qualificada acerca dos seus resultados. Vai tratar da questão da autonomia universitária, né, já que aqui se proíbe, não é simplesmente uma questão de retirar uma política de cotas instituída de forma obrigatória, mas se proíbe que a faculdade, a universidade, ela adote uma política. E por último, você vai falar também da Convenção Interamericana contra o Racismo, e aí é nota 10 na sua questãozinha de prova. Então, gente, como é que ficou o destaque? É inconstitucional, lei estadual que veda a adoção de cotas étnico-raciais e outras ações afirmativas em instituições de ensino superior públicas ou que recebam verbas públicas no Estado, especialmente quando a decisão legislativa de interrupção dessas políticas carece de prévia avaliação técnica de seus efeitos e resultados. Quais são os fundamentos aqui? Violação do princípio da igualdade material, da autonomia universitária e também de compromissos internacionais com status de emenda constitucional, que no caso é a Convenção Interamericana contra o Racismo. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, então já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, naquele grupo de WhatsApp ou na sua rede social preferida, deixa aquela avaliação com 5 estrelas no Spotify. E por hoje foi isso. Até a próxima!